poderoso. Você sabe disso, nós sabemos disso e experimentamos o agir do Senhor, o poderoso agir do Senhor na nossa vida. Deus, Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Deus, Deus grande e temível. A palavra de Deus nos orienta a nos submetermos completamente à soberania desse Deus. Será que nós conseguimos de fato descansar no poder de Deus? Nosso coração é ansioso. Muitas vezes a gente tem tantas coisas dentro de nós, no nosso coração, todas as coisas do dia a dia, e nós não conseguimos descansar de fato no poder de Deus. E descansar em tudo no poder de Deus. Descansar em tudo. Quando nós olhamos para a realidade que nos cerca e para os desafios da vida, cada um de nós tem os seus desafios, mas alguns são comuns a nós todos. E em tudo a palavra de Deus nos orienta e nos ensina a descansar no poder de Deus. Quem já votou hoje? Levanta a mão aqui para saber. Já tem bastante gente que já votou hoje. Você consegue descansar no poder de Deus em relação à situação das eleições do nosso país? Em relação à situação política que existe no nosso país? Você consegue, de fato, descansar? Quando a gente conversa com as pessoas hoje, parece que quando se fala de política, tirando o fato de que existe uma briga muito grande política hoje, mas uma inquietação no coração, uma incerteza, uma ansiedade em relação ao que nós estamos vivendo e ao que nós estamos vendo. Eu, em primeiro lugar, queria dizer que compreendo isso e que não sou diferente de você. E que sim, o nosso coração muitas vezes fica ansioso com essas questões. Mas a palavra de Deus nos ensina a descansar no poder de Deus, inclusive em relação a isso. E muito tem se falado a respeito de política, e eu quero nesta manhã, queridos, na verdade, talvez até repetir uma mensagem que preguei há 2 anos atrás, na época das eleições presidenciais. Não sei se repetir, porque eu não olhei o meu esboço da época, mas o texto é o mesmo. E provavelmente vou falar coisas muito parecidas, mas coisas que nós estamos precisando revisitar, porque a palavra de Deus nos dá algumas orientações claras a respeito disso. E alguns não querem falar sobre isso, e alguns têm falado demasiadamente, e algumas igrejas têm se levantado com uma postura de cabo eleitoral, e a gente tem visto uma série de coisas que às vezes entristecem o nosso coração. E a respeito do aspecto bíblico disso tudo, de qual é a vontade de Deus dentro desse aspecto político, das eleições e tudo mais, eu ouço poucas coisas a respeito de um principal texto que a Bíblia nos diz a respeito de como devemos agir em relação aos nossos governantes. Esse texto, ele parece ser um texto que incomoda os dois lados. Porque nós estamos hoje polarizados e os dois lados não gostam muito desse texto. E ele serve hoje, inclusive, para um grande exemplo do que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é a vontade de Deus expressa, o ensinamento do Senhor para a nossa vida. Nós não podemos ir à palavra de Deus com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós esperamos e pensamos e com as nossas expectativas para serem supridas pela palavra de Deus. A palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é a palavra de Deus, o Criador soberano. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e dela tirar o ensinamento, a prática. Ela vai orientar, ela vai trazer o discernimento. Ela vai trazer luz para o nosso caminho. E, queridos, nós precisamos entender e admitir que às vezes não é fácil, porque a nossa natureza humana quer estar contrária a isso. Nós lemos algumas coisas, ouvimos algumas coisas e aquilo não é bem o que eu quero.
E queridos, se queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos aprender a olhar para as Escrituras, nos dedicarmos às Escrituras e tirarmos dela a orientação para a nossa vida. Romanos capítulo 13, você pode acompanhar comigo? Romanos capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso de número 7, nos diz assim: todos devem sujeitar-se a autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Muito bem, vamos lá. Todo texto bíblico precisa ser interpretado à luz do seu contexto. Eu sei que você sabe disso. Qual é o contexto desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos? Nós não devemos tirar das Escrituras Sagradas textos fora do contexto, porque isso diz que texto fora do contexto é pretexto, né? Isso vai nos induzir ao erro da interpretação. E isso é muito importante a gente se atentar a isso quando vamos ler o texto bíblico. E queridos, esse texto, na verdade, ele é um texto pouco utilizado para se falar a respeito dos governantes, a respeito dessa realidade, porque muito pouco se pode distorcer do que está escrito aqui, porque ele é autoexplicativo. E o contexto vai reafirmar aquilo que nós lemos aqui, que pode parecer um pouco difícil de aceitar. Agora, vamos entender uma coisa importante. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O apóstolo Paulo não está falando de submissão governamental em questões que esses governantes vão induzir você a pecar contra o Senhor. Não é isso que está sendo dito aqui. O princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia precisa ser levado em consideração. Eu separei 2 textos bíblicos aqui que me lembrei, que são rápidos, só para exemplificar isso. Atos capítulo 4, versos 18 e 20 a 20. Aquele momento onde Pedro e João curam aquele aleijado e são levados diante do Sinédrio. A palavra de Deus diz assim, no versículo 18 do capítulo 4 de Atos. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecerem aos senhores, que no contexto eram autoridades, e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. No capítulo 5 de Atos, ainda verso 29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Obediência a Deus acima de todas as coisas. Eu sei que você sabe disso. Nós não devemos obedecer ninguém que nos afaste do Senhor. Quando olhamos para a história de Daniel, por exemplo, é um excelente exemplo disso. Ele estava diante de uma situação e, na verdade, foi colocado à prova na sua fidelidade a Deus, diante do reinado e diante das artimanhas que foram
criadas para que ele pudesse deixar os seus princípios de adoração a Deus em segundo lugar, cometendo um pecado diante do Senhor, porque as autoridades determinaram, foi feito um decreto que ele não deveria adorar o seu Deus. O que é que Daniel fez? Daniel não cumpriu isso, porque a adoração a Deus está sobre todas as coisas. É fato que nós sabemos disso. Então, a submissão às autoridades, da qual o apóstolo Paulo está falando, não é uma submissão cega aos princípios da palavra de Deus. E exercer a minha cidadania, e exercer o meu direito, nosso país nos dá esse direito de votar, tem que passar pela nossa consciência, a análise dos princípios que regem a nossa vida, que precisam ser os princípios da palavra, para que nós possamos tentar, pelo menos, escolher aqueles que possam nos representar de alguma forma, ainda que não seja 100%, mas nós temos os nossos princípios, e isso é o que precisa nortear a vida do crente para tudo, queridos, não é para a eleição apenas, para tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. E a gente vê uma briga hoje, um partidarismo danado, e um monte de gente brigando por conta disso, e os princípios às vezes são deixados em segundo plano para você poder defender aquilo que lhe convém. Cuidado com isso. Nós somos uma cidade onde o serviço público, né, e quantos servidores públicos nós temos na nossa cidade? Na verdade, o serviço público, né, domina aqui a economia da nossa cidade. E às vezes você precisa disso, porque é o seu emprego. Às vezes você não é concursado e tem um contrato, e você está ali dependendo daquele contrato. Se o político A ou B sair dali, você corre o risco de perder o seu contrato. E aí você começa a medir na sua vida e se basear em questões práticas que realmente envolvem e podem prejudicar você à luz do nosso olhar humano, e deixar de lado aquilo que é um princípio maior. Essas coisas não podem determinar aquilo que você é e quais são os seus princípios. Isso é uma coisa importante. Adoração a Deus acima de qualquer coisa, submissão completa a Deus. Mas vamos lá, o texto de Romanos. Deixe-me ler alguns versículos anteriores ao capítulo 13. Finalzinho do capítulo 12. A partir do versículo 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esses versículos, queridos, expressam para a gente de forma muito direta, o contexto do apóstolo Paulo aqui ao escrever a carta aos Romanos, principalmente a partir do capítulo de número 12. Existe uma mudança muito grande no discurso do apóstolo Paulo a partir do capítulo de número 12, né? Que começa: portanto, irmãos. Por que portanto? Porque tudo que foi dito antes a respeito da obra de Cristo, do que significa a obra de Cristo, do que recebemos da salvação em Cristo Jesus, justificação, glorificação, santificação, aspectos teológicos profundos que são abordados na carta aos Romanos pelo apóstolo Paulo. Então, a partir do versículo 12, capítulo 12, o apóstolo Paulo vai trabalhar questões práticas. O que Cristo fez por mim na cruz não pode ser deixado no campo das ideias. Saber o que Cristo fez por mim na cruz e experimentar a salvação de Cristo na cruz tem para mim implicações práticas na minha vida. Por isso o apóstolo Paulo começa o capítulo 12 dizendo isso: portanto, irmãos, feito Jesus o que fez por vocês, sabendo que vocês são mais do que vencedores por aquele
que amou vocês na cruz do Calvário, entregou a vida por vocês, sabendo disso, é o que o apóstolo Paulo fala nos capítulos anteriores, eu rogo a vocês que ofereçam a vida de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse é o culto racional que vocês precisam prestar ao Senhor agora. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem, renovem a mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O apóstolo Paulo não está dizendo para nós que nós devemos nos amoldar às autoridades constituídas. O apóstolo Paulo está nos dizendo que nós precisamos nos amoldar à vontade do Senhor e buscar no Senhor. Por isso li para os irmãos os versículos de Atos, que nos mostram isso de forma muito clara. Adoração a Deus acima de todas as coisas. Porém, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que toda autoridade constituída tem a permissão do Senhor e está lá porque Deus permitiu. E nós precisamos orar por elas e nos submeter à autoridade. Porque o nosso negócio é outro. Nós não estamos aqui para lutar politicamente. A igreja está aqui para fazer e viver aquilo que Filipenses, que nós lemos no início do culto, vai nos falar. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou o fato de ser como Deus e nem se apegou a isso, mas se esvaziou, tomando a forma de servo e se humilhando na cruz do Calvário. E por fazer isso, Deus o colocou à mais alta posição. Então, seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Nós devemos olhar para Cristo, ser como Cristo, viver para Cristo. Esta é a vida que a palavra de Deus orienta que o cristão viva. E este mundo tem autoridades. E o que nós vivemos aqui é sim influenciado pelas autoridades. E embora essas autoridades muitas vezes façam aquilo que nós não gostamos, não queremos, não seja do nosso partido, elas foram instituídas por Deus, todas elas. Queridos, se você olhar para o contexto, Paulo provavelmente escreveu essa carta quando estava na sua terceira viagem missionária e ele estava na cidade de Corinto. A gente sabe disso porque lá no capítulo 16, que eu acho que é o último capítulo, ele fala que ele agradece a hospitalidade de Gaio. Versículo 23, Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos. E Gaio, na primeira carta aos Coríntios, é alguém que Paulo batizou na igreja dos Coríntios. Então, provavelmente ele escreveu essa carta nesse momento. E cruzando os dados, a grande maioria das pessoas vai dizer que Paulo escreveu a carta, então, entre 57 e 58 depois de Cristo. Essa provável data da carta escrita aos romanos. Nero, provavelmente, então, era o imperador romano. Era a maior autoridade constituída no contexto dele. Se você fazer uma pesquisa rápida sobre o contexto dos imperadores romanos, que foram muitos, e se você olhar a história de como cada imperador chegou ao poder e deixou o poder, queridos, é impressionante. Como havia um contexto político, vou chamar assim, terrível, muito pior do que o nosso hoje. Se você pegar aqui os imperadores aqui próximos à época de Nero, Calígula, provavelmente assassinado em uma conspiração envolvendo a guarda pretoriana e os senadores, a guarda que cuidava dessas autoridades máximas. Foi assassinado para que Cláudio, então, pudesse sucedê-lo, né? Com o apoio ali da guarda e dos senadores ali em Roma. Cláudio, por sua vez, foi provavelmente envenenado pela sua esposa Agripina, que foi uma mulher terrível, não sei quem conhece um pouquinho de história, uma mulher terrível, mãe de Nero. Foi assassinado, envenenado pela Agripina em favor de Nero, para colocar Nero no poder. E entrou Nero no poder. E depois a história vai dizer, inclusive, que Nero briga com sua mãe, porque se casa com uma mulher que a mãe não gostava, e Nero expulsa a mãe do palácio. Esse era o contexto.
Assim entravam os imperadores. E Nero, quem foi Nero, querido? Nero tacou fogo em Roma, não é? Perseguiu os cristãos, matou os cristãos. Não existe aqui no contexto da carta aos Romanos nada favorável aos cristãos. Não existe no contexto da carta aos Romanos nada bonito do ponto de vista político que o Império Romano vivia. Ao contrário disso. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Nós conseguimos crer de fato nisso, queridos? O texto é claro para nós. O candidato que está no poder hoje, que você não votou nele, você consegue entender que se ele está lá, Deus permitiu e foi estabelecido por Deus. Deus tem um propósito maior para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Você consegue? Ah, pastor, eu não concordo com você. Querido, você não tem que concordar comigo. Ou você é crente e acredita na Bíblia, ou você não acredita. Rasga então essa página da sua Bíblia e continua sendo crente. Não sou eu que estou dizendo. E eu confesso a você que às vezes eu leio isso e olho para Deus e falo: por que, Deus? Eu também não queria que fosse assim. Mas entendo, inclusive pelo contexto imediato aqui, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, às vezes é diferente da minha. E eu preciso aprender a me submeter a ela. Eu preciso. E o apóstolo Paulo, ele vai a fundo, né? Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que o instituiu. Paulo está falando que Nero foi colocado no poder porque Deus assim permitiu e instituiu. Este é o contexto aqui. Aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Queridos, no aspecto prático da carta aos Romanos, aquilo que nós recebemos de Jesus foi algo extraordinário. E nós agora precisamos viver uma vida para o Senhor Jesus, não se amoldando com as coisas desse mundo. E esse mundo é dirigido por pessoas desse mundo. E existe um contexto político feio e terrível que o apóstolo Paulo conhece muito bem. E quando ele precisou brigar pelos seus direitos, ele fez isso também. E ele não está falando sobre submissão cega a respeito dos princípios estabelecidos por Deus. Ele está falando exatamente aquilo que nós cantamos no hino que antecedeu a mensagem. Descanse no poder de Deus. Descanse no poder de Deus. Nesse mundo, queridos, turbulento que nós estamos vivendo, politicamente turbulento, nós precisamos aprender a descansar no poder de Deus. De forma muito clara, quem não votou no Lula aqui, o Lula é o nosso presidente hoje, tem orado por ele? Porque nós precisamos orar. E eu disse para os irmãos aqui na campanha presidencial, depois que a campanha passou, que eu não votei nele. Mas eu preciso orar por ele. E eu preciso entender que se ele está lá, Deus tem um propósito, ainda que eu não tenha votado nele. A Bíblia está nos dizendo isso. É por isso que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus. Que isso, Paulo? Você está ficando louco? Nosso Deus está no controle de todas as coisas. A gente precisa entender isso. E, queridos, eu não estou fechando os meus olhos e nem querendo fechar os seus para uma realidade desafiadora que está diante de nós. Mas nós precisamos de princípios que regem a nossa vida. E esses princípios estão baseados na palavra de Deus. E a gente tem que aprender com a palavra de Deus a se sujeitar àquilo que a palavra diz para nós. E a palavra de Deus, às vezes, é desafiadora. Nos desafia a fazer e a viver aquilo que nós, na nossa humanidade, sem a ação do Espírito Santo que habita em nós, não somos capazes de viver. Sempre, queridos, que nós tivermos desses momentos de eleição, momentos difíceis, que nós possamos orar pela nossa nação, que nesse momento agora nós possamos orar pela nossa cidade, que os candidatos que você tem em mente
Que você tenha pelo menos pensado um pouquinho sobre quem ele é, quais são as suas propostas, e não se baseie no seu interesse imediato para votar para alguém. Cuidado com isso, queridos. Você tem que basear a sua vida em princípios. E aqueles que forem eleitos, Deus permitiu. E a partir de amanhã nós vamos saber quem são as pessoas eleitas e precisamos começar a orar por essas pessoas. Se não foi o prefeito ou a prefeita que você queria, ore por ele ou por ela. Peça a Deus que abençoe, que use essa pessoa, porque ela estará lá. Porque Deus assim permitiu e a constituiu a autoridade sobre a nossa cidade. É o que a palavra de Deus nos diz de forma clara. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo também escrevendo essa carta a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 3, diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Ore pelas autoridades constituídas. E eu vou fazer e deixar para você um desafio aqui. Eu sei que você vai se lembrar disso. Quando você ouvir alguém falando a respeito de política, em nome da Bíblia, em nome dos princípios cristãos, quando você ouvir a opinião de alguém, de um pastor, seja ele famoso ou não, quando você ouvir uma opinião de um crente sobre política, lembre-se da carta do apóstolo Paulo no capítulo 13. Guarde esse número. Romanos capítulo 13. E vá para este texto e perceba se o que está sendo dito está de acordo com o que está escrito aqui. Porque, como eu disse, eu comecei falando, queridos, a gente percebe isso, as pessoas dão muitas opiniões e falam muitas coisas a respeito do envolvimento ou não do crente na política. Mas eu vejo poucas opiniões que se adequam ao que está escrito aqui. E a gente precisa não se adequar àquilo que nós queremos, mas o que a palavra de Deus nos diz. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus oriente você, para que você consiga ser um cidadão, exemplar neste dia. Aqueles que já votaram, espero que tenham feito isso com muita consciência. Eu estou dizendo aqui para os irmãos e estou na mesma dificuldade que vocês. Não é fácil escolher alguém, não. Ontem à noite, eu e minha esposa estávamos lá conversando um pouquinho sobre isso, pensando ali, e agora, José? O que é que vamos fazer? E agora? Às vezes, temos essa percepção. E agora, José? O que vamos fazer? Mas que Deus nos dê a direção. Ore antes de votar, Ore, fale com Deus, peça a Deus direção, orientação do Senhor. E seja um cidadão exemplar à luz do que a palavra de Deus nos orienta a fazer e a ser. Eu queria que nós orássemos nesse momento, orássemos por esse dia, orássemos pela nossa cidade, pedíssemos a Deus a direção, que você feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, neste dia. Temos, Deus, consciência, Pai, que sejamos capazes de, orientados pelo Senhor, e entender aquilo que devemos fazer, Deus. Exercendo, Deus, a nossa cidadania e votando, Deus, de forma consciente, Pai. E, Deus, que aquilo que vier a acontecer, nós possamos saber, Deus, que o Senhor está na direção. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo, Deus, que alguém seja eleito, não seja quem nós queremos ou votamos, ou Deus não seja quem estabelece para a sua vida e para as propostas que tem princípios cristãos. Porque pode ser que isso aconteça, Deus. E se isso acontecer, Deus, o Senhor permitiu. São autoridades constituídas. E como cidadãos, e no que diz respeito a isso, Deus, a Tua palavra nos diz que precisamos orar por essas pessoas, aceitar, Deus, a autoridade dessas pessoas. Isso é ser cristão, Deus. A Tua palavra nos ensina isso de forma clara.
Por isso eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, que me ajude a entender isso e a viver isso. Que me ajude, Deus, a aceitar isso e a viver isso. Obrigado, Deus, pela tua palavra viva, eficaz, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Que de fato, Deus, possamos ser iluminados por ela e possamos, Pai, no nome de Jesus, nos submeter à autoridade da tua palavra em tudo na nossa vida. Cuide, Deus, da nossa cidade que tem tantas necessidades. Cuide, Deus. Abençoa, Deus, a vida dos governantes. Coloca juízo na cabeça desse povo, Deus, que precisa, Pai, agir em prol do povo que sofre, Deus, dos menos afortunados, Pai. Que o Senhor possa, no nome de Jesus, Pai, agir de forma a percebermos, Deus, a direção do Senhor em tudo. Abençoa as nossas vidas e que o nosso olhar, Pai, esteja voltado para o Senhor. Que seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Não venhamos a viver para nós, Deus, mas venhamos a viver para o Senhor e entregando a nossa vida ao Senhor. Vivemos o Evangelho, mostrarmos o Evangelho, pregarmos o Evangelho com o nosso testemunho, com a nossa boca, Deus. Sejamos povo do Senhor, igreja do Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida.